Olá, bibliófilos e bibliófilas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano de Assis e este é o canal do Sebo Entre Aspas, um canal dedicado à literatura, aos livros e aos grandes autores da história. Sabe, muitas vezes eu me pego tentando entender de onde vem tanta inspiração para alguns escritores. E eu não estou falando aqui de Shakespeare, Machado de Assis ou Jane Austen, que era uma mulher à frente de seu tempo, né, e uma grande autora. Mas vamos citar, por exemplo, Colleen Macaulay, ou Macaulay. Era uma mulher simples, que teve uma vida simples, que gostava de coisas simples, mas dedicava 14 horas do seu dia para a escrita e deixou algumas obras imortais, como é o caso de Pássaros Feridos, que vendeu nada mais nada menos que 80 milhões de exemplares. 80 milhões de exemplares aproximadamente em todo o mundo, traduzido aí para 45 países. Eu particularmente gosto desta edição aqui, que é da Círculo do Livro, com os direitos cedidos pela Difel, Difusora Editorial S.A., e foi impresso pela Linoarte Limitada. É um livro da década de 80, quando o Círculo do Livro era um clube de leitura em que você recebia em casa, todo mês, um exemplar, né? Bastava fazer. E essa é uma edição muito caprichada, capa dura. Essa está até com um plástico aqui para proteger a capa, proteger a lombada, né? Então é um livro bastante conservado. E ele conta a história, a saga de uma família, o amor proibido de um padre e uma jovem, padre mais velho do que a menina. Na verdade, quando o padre conhece a pequena Meg, ela era uma criança. E ele já sentiu uma conexão com essa criança, como uma filha que ele sabia que não poderia ter, ou com o carinho de uma criança que se sentia meio perdida entre os outros 6 irmãos homens, de um pai muito rigoroso, de uma mãe muito Amélia, muito dedicada à família, muito dedicada ao lar. Então o padre meio que adota esta criança, toma a responsabilidade pela educação, pela instrução, e vai criando entre os dois um elo de ligação muito forte, que a princípio nada mais era do que um sentimento inocente. E aqui nós não estamos falando de envolvimento entre adulto e criança, não é nada de pedofilia, não é nada de sentimental, amoroso entre os dois. Era nada mais, nada menos do que o carinho de um padre para com uma criança. O problema é que essa criança cresce, torna-se uma jovem muito bonita e aquele sentimento de amor amor filial, né? Amor filia, passa a se tornar um amor mais profundo entre homem e mulher. E o padre
era um padre ambicioso. Ele queria chegar a ser cardeal e talvez papa, mas, por outro lado, ele sentia um amor muito grande por esta jovem. Então, tem-se aí um conflito muito grande. De um lado, o voto de castidade, de fidelidade, né? O voto sagrado de obediência. Por outro, o lado carnal, o lado humano, o lado homem, que se apaixona pela jovem, né? Então, é um livro meio complexo. Às vezes, algumas pessoas defendem até que é um livro cansativo em algumas partes, mas que traz a história de amor mais bonita de todos os tempos e relata a história de uma família. São 7 capítulos, ele é dividido em 7 capítulos, e cada capítulo vai contar a história de um membro desta família, dos 7 filhos do casal, ao longo de vários anos, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, um bom exemplo dessa criatividade é Colleen McCauley. Porque é uma australiana nascida em Wellington no ano de 1930, que nunca viveu uma avassaladora paixão e nem frequentava festas e eventos. Ela era mais família. Só que ela passou 12 anos da sua vida em um convento na cidade de Sydney. Depois trabalhou como bibliotecária, foi jornalista, até que ela resolveu se tornar neurofisiologista. E no ano de 1963, ela viajou então para a Inglaterra, onde ela trabalhou em vários hospitais e se tornou pesquisadora adjunta da Universidade de Yale. Seu primeiro romance foi Tim, a história de um jovem com uma certa lentidão mental, o que condenam chamar, mas que ele possuía um retardo mental, e do seu envolvimento com uma mulher mais velha, né? Também aí envolvendo a paixão entre a diferença de idade. Colleen, ela retratou ainda uma história que é uma série de forma muito excepcional, muito boa. São 6 volumes. Ela retratou a história de Roma. A série se chama O Primeiro Homem de Roma. Pássaros Feridos foi o seu grande sucesso. O segundo livro. Primeiro foi Tim, depois então ela publicou. O Tim, na verdade, ele foi escrito nos períodos de folga. Ela até afirma que escreveu ele numa noite de folga, enquanto trabalhava aí no hospital, né, no laboratório de pesquisa. Então tinha aquela folga, ela sentou, não tinha nada para fazer. Vou escrever um livro. Escreveu Tim, seu primeiro livro, né? E passado esse tempo, não teve muito sucesso com o Tim, mas então escreveu Pássaros Feridos. E aí ela publicou ele em 1977. Já em 1982, ele se tornou minissérie, que é uma minissérie enorme. Na verdade, são 8 horas e 8 minutos de duração a série. Nós temos aqui as fitas de VHS, para quem, juventude que não conhece, são as fitas que se coloca no videocassete, que muitas ainda têm, muitas pessoas ainda possuem em casa, mantêm, e
são fitas com uma média aí de 97 minutos. Na verdade, são duas de 97 minutos e duas de 144 minutos, totalizando aí 485 minutos de filme. Depois ela foi transmitida em forma de novela pelo SBT, então TVS, e que foi o responsável por alavancar a TV. Dava a hora da novela, todo mundo esquecia, todas as pessoas esqueciam-se dos outros canais de televisão, Manchete, Bandeirante, Globo, e focavam na TVS, no SBT, para assistir então a novela que foi adaptada da série, que foi adaptada desta obra-prima de Colin McClure, que é Pássaros Feridos. Sobre a autora, vamos falar um pouquinho então sobre a Colin McClure. Ela não é, como eu disse, uma escritora que se tornou célebre. Ela é famosa pelo livro Pássaros Feridos, apesar de ter escrito muitas outras coisas, e a obra tornou-se imortal em razão da sua beleza, né? Em razão aí do drama familiar, do romance entre o padre e a jovem, do conflito, mas também por algumas cenas cômicas que tem. Meg, por não conseguir o amor aí do padre, né, do seu grande amor, e acaba desistindo aí então do padre, conhece um jovem que foi trabalhar na fazenda e acaba se casando com ele. No filme, na série, no livro e na vida real. Ela o conheceu durante as gravações e acabou, né, a atriz que interpreta Meg acabou se casando aí com o ator que interpreta este jovem que foi trabalhar na fazenda. Eu não vou ficar dando nome de personagens, nem acontecimentos, muitos detalhes. Por quê? Porque eu sei que você vai ler o livro, depois de ler o livro, você vai querer ler a série, assistir a série, então eu não vou ficar dando muito detalhes. Mas eu vou falar um pouco sobre a história, do que esse livro trata. Ele é muito detalhista quanto à geografia da Austrália, sobre as pessoas da Austrália, sobre a fauna, sobre a flora. Ela explorou bastante tudo. Então, se você gosta ou tem vontade de conhecer a Austrália, mais um motivo aí para você ler Pássaros Feridos. O livro, a saga, né, do Pássaros Feridos, e começa no início do século XX e conta os acontecimentos de 3 gerações da família Clear, misturando ambição, amor e ódio, conquistas e derrotas, ao contrário do que muitos leitores pensam. Não se trata de uma simples história de amor proibida envolvendo uma mulher e um padre. O enredo vai muito além disso. E a autora australiana narra aí a saga das 3 gerações de uma família no período entre 1915 e 1969. Portanto, durante também a Segunda Guerra Mundial. O romance, inclusive, trata de como a Igreja Católica, né, a alta cúpula da Igreja Católica, agiu durante a Segunda Guerra. Algumas vezes até de forma condenável, outras vezes até de forma como é o seu propósito, né, acolhendo, acudindo, socorrendo, cuidando de pessoas vítimas aí da Segunda Guerra Mundial.
O livro aborda as alegrias e tristezas da família Clear, formada pelo casal Paddy e Fi, que são, né, os pais de Meg. Fi e os seus 7 filhos, que devido às dificuldades financeiras, decidem mudar-se da sua humilde propriedade na Nova Zelândia e para a Austrália, onde é a casa da irmã de Paddy, uma solteirona, aliás, uma viúva rica, mas sem filhos, sem herdeiros. Logo, Paddy, seu irmão, seria o herdeiro direto, né, dos bens da família. Então, Mary convida o irmão, né, para morar na sua propriedade. Como ela não vê o irmão há muitas décadas e encontra-se sozinha e já com a saúde debilitada, decide convidá-lo, juntamente com sua família, a morarem e trabalharem na sua propriedade, que é chamada de Drogheda. Ela é uma vasta e rica fazenda de criação de carneiros. A partir daí começam os momentos bons e ruins vividos pelos Clear, que é a família de Paddy. Alguns personagens morrem, outros nascem, tristezas, alegrias chegam e vão, e por aí afora. É importante frisar, novamente, que o livro não se resume a uma história de amor proibida entre Meg e o padre. Não é o caso. Meg Clear e o padre, que é o cardeal, acaba se tornando cardeal Ralph Bricassart. A autora vai mais fundo, contando a saga dos outros filhos e também do próprio casal Paddy e Fi. Fi é uma doçura, uma mulher muito meiga, mas também é uma mulher submissa aos mandos do marido. Paddy, ele cria a família e ele administra a casa com mão de ferro. É duro. Duro, inclusive, com um dos filhos que acaba saindo de casa em razão das muitas brigas aí entre o pai e o filho. O livro, como eu disse, ele é dividido em 7 partes, né? Cada um deles é dedicado a um personagem da história e em determinado período temporal, deixando a leitura muito mais organizada, muito mais fluida, muito mais fácil. Enfim, o livro Pássaros Feridos, ele tem toda a condição de ser incluído no rol dos melhores romances de sagas familiares de todos os tempos. Então, se você ainda não leu, essa é a nossa recomendação. Leia o livro. Sentiu vontade de ver os filmes? Tem no YouTube. Acho que, não sei se está completo, mas de qualquer forma nós temos no sebo, entre aspas, as 4 fitas, com a história toda, sem corte, de como foi produzida. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, clique nas notificações e deixe aqui o seu like, que é para fortalecer o canal e para nos ajudar a continuar aí produzindo esse tipo de conteúdo que enriquece o conhecimento sobre a literatura, sobre os autores e principalmente sobre a leitura. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.